Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Estamos num propósito, lendo a Bíblia em 100 dias, tudo pela graça de Deus. Amém? Vamos começar a nossa leitura, 78º dia de 100. Nós vamos ler Isaías, livro do profeta Isaías, do 41 ao 52, na sequência Timóteo, do capítulo 3 ao 4 e depois Tito, do 1 ao 3. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço. Obrigado por este momento, por essa oportunidade. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, nos ajuda, me ajuda a iniciar esta leitura, a fazer esta leitura, que venha ser uma leitura, meu Pai, onde que eu possa aprender cada vez mais com o Espírito Santo de Deus ministrando ao nosso coração. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai. Amém. Graças a Deus por esta oportunidade. Amém? Vamos iniciar a nossa leitura. 78º dia, 78 de 100. 41, Isaías. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças, chegai-vos, então falai. Cheguemo-nos junto a juízo. Cheguemo-nos junto a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada, como pó e como pragana arrebatada do vento. Ao seu arco, ele persegue-o e passa em passo, por uma vereda em que com os seus pés nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. As ilhas ouviram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. E o artífice animou os ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa assolada, boa é, então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que lindo, né? Vou repetir, ó. Porque eu te esforço, te ajudo e te sustento. Te esforço, te ajudo e te sustento. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que irritam contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não o acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão o espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais.
Plantarei no deserto o cedro, e a árvore de cita, e a murta e a oliveira, conjuntamente, porém, no ermo, a faia, o almeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer, anunciai-nos as coisas passadas, para que atendemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazer-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Suscito a um do norte, e há de vir, desde o nascimento do sol, invocará o seu nome e virá sobre os magistrados, como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, assim ele os pisará. Quem anunciou isso desde o princípio, para que possamos saber? Ou em outro tempo, para que digamos, justo é, mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E quando olhei, ninguém havia, nem mesmo entre esses conselheiros. Algum havia a quem perguntasse ou que me respondesse palavra. Eis que todos são vaidades. As suas obras não são coisa alguma. As suas imagens de fundição são vento e nada. 42, Isaías. Eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz da praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo, e nem apagará o pavio que fumega. Não faltará, nem será quebrada, até que ponha na terra o juízo. As ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, e os estendeu, e formou a terra, e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo, que nela está, e o Espírito, aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Eis que primeiras coisas passaram, eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venha a luz, vou-la faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra. Vós que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes. Alcem a vós o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habita. Exultem o que habitam nas rochas, e clamem ao cume dos montes. Deem glória ao Senhor, e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor como poderoso sairá, como homem de guerra despertará o zelo. Clamará e fará grande ruído, e sujeitará os teus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos assolarei, e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em ilhas,
e as lagoas secarei, e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Falo-eis caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei de direitas. Essas coisas lhe farei e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem as imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouve, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo? Ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego como galardoado, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Tu vês muitas... O Senhor se agrada dele, por amor da sua justiça. Engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa, e ninguém há quem os livre por despojo, e ninguém diz restitui. Eu vou repetir. E ninguém diz restitui. Quem há entre vós que ouça isso? Que atenda e ouça o que há de ser depois. Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhe pôs labaredas em redor. Mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Isaías 43. Vamos lá. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo meu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto, e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga, verdade é. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus.
ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu vou repetir. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, os navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram, e nunca se levantarão. Estão extintos, e como um pavio se apagam. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não há, sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão. Os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Olha o propósito de Deus na nossa vida. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocastes a mim, ó Jacó, mas te cansastes de mim, ó Israel. Olha como o povo de Israel foi rebelde, rejeitou a Deus. Mas te cansastes de mim, ó Israel. Não me trouxeste ao gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honrastes com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fadiguei com incenso. Não, olha só. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com gordura dos teus sacrifícios me encheste. Não me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas maldades? E eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões, e por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Não me lembro. Procuro lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim, pelo que profanei os maiorais do santuário, e farei de Jacó um anátema, e de Israel um opróbrio. 44. Capítulo 44. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas a Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva, como os salgueiros, junto aos ribeiros das águas. Esse dirá, eu sou o Senhor, aquele se chamará do nome de Jacó, aquele outro escreverá com a mão. Eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Quem chamará como eu e anunciará isso e o porá em ordem perante mim? Desde que ordenei um povo eterno, este que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei, porque vós sois minhas testemunhas. Não
não há outra rocha que eu conheça. Que lindo, né? Todos os artifícios de imagem, de escultura são vaidade. Isaías 44. E as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. E suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus, pega essa daí, e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois o mesmo artifício são dentre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e a forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, e não bebe água, e desfalece. O carpinteiro estende a régua e emprega a almagra, e aplana com cepilho, e marca com compasso, e faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Então, aqui esse texto fala do contraste da soberania de Deus e da vaidade dos ídolos, das imagens. Isaías 44. Amém? Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, esforça-se contra as árvores do bosque, planta um olmeiro, e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar. Com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima com a outra metade. Come carne, assa, farta-se. Também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo? Então o resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina, e lhe dirige a sua oração, e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Forte esse capítulo 44. Nada sabem e nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam, e o coração para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento. Já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei, e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne, e a comi, e farei eu do resto uma abominação. Ajoelhei-me-eia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita. A promessa de livramento, a vinda de Ciro. 44, 21. Vem comigo na palavra. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei meu servo, és o Israel. Não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres, vós, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai-vos as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosques, e todas as árvores. Em vós, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles.
Sou eu que confirmo a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá serei reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro: é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: se edificada, e ao templo: funda-te. 45 de Isaías, capítulo. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que se saiba desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, e faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Eu vou repetir. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Destilai-vos céus dessa altura, e as nuvens chovam. Justiça abra-se a terra, e produza-se salvação. E a justiça frutifiquei. Juntamente, eu, o Senhor, as criei. Ai daqueles que contendem com seu Criador. Ai daqueles que contendem com o seu Criador. Caco entre outros cacos de barros. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daqueles que diz ao pai, que és o que geras, e à mulher que dá tu à luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. E eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitei. Ele edificará a minha cidade, e soltará os meus cativos, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor: o trabalho do Egito, e o comércio dos etíopes, e os sabeus, homens de alta estatura, se passarão para ti e serão teus. Irão atrás de ti, virão em grilhões, e diante de ti se prostrarão, far-te-ão as suas súplicas, dizendo: deveras, Deus está em ti, e nenhum outro Deus há mais. Verdadeiramente, tu és o Deus que te ocorre. Verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão, e também se confundirão todos, cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Mas Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, pelo que não serei envergonhados nem confundidos em todas as eternidades. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. E ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde,
chegai-vos junto, vós que escapastes das nações, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai, chegai-vos e tomai conselho, todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade, que desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor, e não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador, não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos. Vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá, deveras no Senhor, a justiça e força, até ele virão. Mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Isaías 46. A queda dos ídolos da Babilônia. Já abatido está Bel, Nebo, já se encurvou os seus ídolos, são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas dos vossos fardos, são canseira para as bestas já cansadas, juntamente se encurvaram, e se abateram, não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouve-me, ó Jacó, ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços, desde o ventre, e levei desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei, eu o fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos guardarei. A quem me farei semelhante, e com que me igualareis? E com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives, e ele faz um Deus, diante dele se prostram, se inclinam, sobre os ombros o tomam, o levam e põem no seu lugar, ali está, do seu lugar não se move, e se recorrem, e a ele resposta nenhuma dá, nem livra ninguém da tua tribulação. Verdade, ninguém o livra da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Reconduzi-o ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, e o homem do meu conselho desde terras remotas, porque assim o disse, assim acontecerá. E eu determinei e também o farei. Ouve-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação, em Israel a minha glória. Capítulo 47. A queda de Babilônia. Desce, assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia. Assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada a tenra, nem a delicada. Toma a mó e moe a farinha, descobre a cabeça, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá, ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança e não farei acepção de homem algum. O nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Assenta-te silenciosa e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serão chamadas senhora de reinos. Muito me
agastei contra o meu povo. Tornei profana a minha herança e os entreguei nas tuas mãos. Não usastes com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizestes muito pesado o teu jugo. E dizias: eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste essas coisas em teu coração, nem te lembrastes do fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a delícias, que habita tão segura, que dizes no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas essas coisas virão sobre ti, em um momento, no mesmo dia: perda de filhos e viuvez. Em toda a sua força virão sobre ti por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos. Porque confiaste na tua maldade e disseste: ninguém me pode ver. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar. E disseste no teu coração: a tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar. E disseste no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá mal, de que não saberá a origem, e tal destruição cairá sobre ti, que a não poderá afastar, porque virá sobre ti, de repente, tão tempestuosa desolação, que a não poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos, e com a multidão das feitiçarias em que trabalhastes, desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura te pode fortificar. Cansaste na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará, não poderão salvar a sua vida do poder da labareda. Ela não será um braseiro para se aquentarem, nem fogo para se assentarem junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhastes, os teus negociantes, desde a tua mocidade. Cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Isaías 48. Ouve isto, casa de Jacó, que vós chamais pelo nome de Israel, e saíste das águas de Judá, que jureis pelo nome do Senhor, e fazei menção do Deus de Israel, mas não em verdade e em justiça. E até da santa cidade tomam um nome, e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, sim, pronunciou-as a minha boca, e eu a fiz ouvir, apressadamente as fiz, e passaram, porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então, e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não disseste: o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Já os tenho ouvido. Olha bem para tudo isto, porventura não o anunciarei? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conhecestes. Agora são criadas, e não deste então, e antes desse dia, e não ouvistes, para que não digas: eis que já eu as sabia. Nem tu as ouvistes, nem tu as conhecestes, nem tampouco deste, então foi aberto o teu ouvido. Porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e que eras prevaricador desde o ventre. Por amor do meu nome, retardarei
a minha ira. Por amor do meu louvor me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Forte, hein? Ó, eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim, o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outrem. Dá-me ouvidos a Jacó, e tu a Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei, e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós, e ouve, quem dentre eles tem anunciado essas coisas. O Senhor o amou, e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu o tenho dito, também já o chamei, e o farei vir, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, e ouve isto. Não falei em segredo desde o princípio? Desde o tempo em que aquilo que se fez eu estava ali? E agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas seriam tantos como os grãos de areia da praia. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face. Sai da Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, e farei ouvir isto, e levai-o até ao fim da terra, e dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. E Jacó não tinha sede quando o levava pelos desertos, fez-lhe correr águas na rocha, fendendo ele as rochas, as águas manavam delas. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Eu vou repetir: mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Isaías 49. Ouve-me, ilhas, escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda. E com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava, e me disse: tu és meu servo, e Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre, para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardas de Israel? Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, aos que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra, e lhe dares em herança as herdades assoladas. Para dizeres aos presos:
para dizeres aos presos: sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem a calma nem o sol os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, eis que aquele do norte e do oriente, e aquele outro da terra de Sinim. Exultai, ó céus, alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e os seus aflitos se compadecerá. Deus se compadece de nós, graças a Deus. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim? Olha o versículo 15, que lindo, ó. 49:15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadece dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Olha só, pode uma mulher esquecer de seu filho que cria, e que não se compadeça dele, do filho do seu ventre. Mas ainda que essa se esquecesse, Deus está falando, ó, eu todavia me não esquecerei de ti. Ó, 49:16, Isaías: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Eu vou repetir: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Levanta-te os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos esses te vestirás como de um ornamento e te cingirás dele como noiva. Porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída te verás agora apertada de moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. Até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, aparte-te de mim para que possa habitar nele. E dirás no teu coração: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária, entrará em cativeiro e me retirará. Quem então me criou esses? Eis que eu fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Assim diz o Senhor: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros, e os reis serão os teus aios, e as suas princesas as tuas amas. Diante de ti inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Eu vou repetir: e os que confiam em mim não serão confundidos. Tirar-se-ia presa ao valente, ou os presos justamente escapariam? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão aos valentes, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei, e sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como com mosto. De toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o forte de Jacó. Ele é o forte de Jacó. Glória a Deus, hein? O forte de Jacó.
Ele é o forte de Jacó. Glória a Deus. Vamos lá. Isaías capítulo 50. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu, e ninguém apareceu? Chamei, e ninguém respondeu. Tanto se escolheu a minha mão, que já não possa remir? Para livrar, eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não têm água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, e por-lhe-ei um pano de saco grosseiro por sua cobertura. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. Olha. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde. Não me retiro para trás. As costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Porque o Senhor Jeová me ajuda. Eu vou repetir. Porque o Senhor Jeová me ajuda. Pelo que me não confundo. Por isso pus o rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Comparecemos juntamente. Quem é meu adversário? Chega-se para mim. Perto está o que me justifica. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestes, se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor, e ouça a voz do teu servo? Quando andar em trevas, e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor, e firme-se sobre o seu Deus. Todos vós que acendei fogo, e vos cinges com faísca, andai entre as labaredas do vosso fogo, e entre as faíscas que acendestes, isso vos vem da minha mão, e em tormentos jazereis. Isaías 51. A restauração e a salvação de Israel. Ouve-me vós que seguis a justiça que buscai ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, o vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque, sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, e consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os olhos para os céus, e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada.
Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a uma veste, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor, desperta, como nos dias passados. Forte essa palavra, hein? Desperta, olha, Isaías 51, 9. Como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas no grande abismo, e que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão a tristeza, e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Isso aqui é lindo. Quem pois és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes todo o dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor daquele que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna. O seu pão lhe não faltará. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, que fende o mar, bramem as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus, e para fundar a terra, e para dizer a Sião, tu és o meu povo. E ponho as palavras na tua boca. Desperta, desperta-te, levanta-te, ó Jerusalém, que bebestes da mão do Senhor o cálice do seu furor, bebestes e sorveste as fezes do cálice da vacilação. De todos os filhos que teve, nenhum há que a guie mansamente, e de todos os filhos que criou, nenhum que a tome pela mão. Essas duas coisas te aconteceram, que terá compaixão de ti, a assolação e o quebrantamento, e a fome e a espada. Como te consolarei? Já os teus filhos desmaiarão, jazem nas entradas de todos os caminhos, como o antílope na rede. Cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, opressa e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor. Assim diz o teu Senhor, Jeová, e teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo a tua mão o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor. Nunca mais dele beberás, mas poluei nas mãos do que te entristeceram, que dizem à tua alma, abaixa-te para que passemos sobre ti. E tu puseste as costas como o chão, e como o caminho dos viandantes. Isaías 52. Desperta, desperta, veste da tua fortaleza, ó Sião,
Veste das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te da atadura de teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, porque nada fostes vendidos, também sem dinheiro serei resgatados. Porque assim diz o Senhor Jeová, o meu povo, em tempos passados desceu ao Egito, para peregrinar lá, e a Síria sem razão o oprimiu. E agora que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Incessantemente todo dia. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, por esta causa naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Teu Deus reina. Glória a Deus. O teu Deus reina. Eu vou repetir. O teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz juntamente, exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo e remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, sai, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Porque não saireis apressadamente, nem vos irei fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Ó, Deus vai adiante de vós, o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Ele vai adiante e a nossa retaguarda. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de ouro, qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Então, nós terminamos a leitura aqui, nós lemos do 41 ao 52, amém? Agora nós vamos ler 2 Timóteo. Glória a Deus. 2 Timóteo, segunda carta, segunda epístola. Vamos dar um salto, olha. Lá de Isaías nós vamos para agora a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, do capítulo 3 ao 4, é isso? É isso. Do 3 ao 4. Glória a Deus, né? Vamos lá. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, ou segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, um jovem pastor. Capítulo 3. Vem comigo na palavra. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos,
sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendam sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que foste inteirado, sabendo de quem eu tenho aprendido. Eu vou repetir isso aqui. Tu, porém, permanece naquilo que tem. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Capítulo 4. Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Forte, hein? Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir-te comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente, para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Em casa de Carpo. Traze os livros, mas principalmente os pergaminhos. Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque restitui muito
as nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios as ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Saúda a Prisca e Aquila e a casa de Onísiforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Ó, Trófimo. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Prudente, Elino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. Graça seja convosco. Amém. Agora a carta do apóstolo Paulo a Tito. Amém? Tito. Glória a Deus. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação, que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleceste presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus. Não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Há muitos contradizentes, né? Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-o severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dada a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós.
Exorta os servos a que sujeitem a seu senhor em tudo, agradem, não contradizendo, não defraudando, antes desculpa, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Olha a graça de Deus. Ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta, repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Admoesta-os a que sujeitem aos principados, potestades, que lhe obedeçam, e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero, que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entrem em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhe falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Então, graças a Deus, terminamos a nossa leitura, 78º dia de 100. 78 dia de 100, né? Hoje é dia 18/4. Amém? Vamos orar, e graças a Deus só foi possível esta leitura pela graça de Deus, tudo pela graça. Maravilhoso Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer por este momento de leitura. Que esta palavra, em nome de Jesus, possa ficar cravada, guardada, depositada pelo Espírito Santo no nosso coração. Eu te agradeço por este momento. Obrigado, em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.